Pessoal, tudo bem? A gente vai fazer esse encontro à distância, então eu vou fazer uma apresentação aqui narrada sobre o texto do Carlos Eduardo Sell, discutindo ideologias políticas. A gente teria um encontro aí nessa semana, depois ficaria um tempo sem se encontrar, e diante da prova que vai ser feita na primeira aula e a segunda aula voltada para esse conteúdo, acho que ficaria um conteúdo muito apertado pós-prova e não dando a ênfase que seria importante nesse texto. Então eu estou gravando aqui essa apresentação e quero que vocês assistam ela nessas próximas semanas para ir próximo às próximas aulas para que a gente não fique muito distante do texto, né? E claro, é importante que vocês leiam esse texto. O texto, então, Carlos Eduardo Sell é um professor de sociologia na Federal de São Santa Catarina, desculpa. Ele trabalha com teoria sociológica, teoria e escreveu esse livro sobre sociologia política e o capítulo 2 desse livro falando sobre ideologia. Eu vou começar falando um pouco sobre a importância desse debate, ou por que ter um texto, um momento sobre isso, e recuperando justamente a primeira frase do texto. Ele diz na primeira frase que está escrito aí que o campo da política não pode ser descrito apenas como uma realidade voltada para a luta pelo poder. Então, a gente já discutiu a ideia de poder, a luta pelo poder no primeiro módulo do curso, a partir de análise do Max Weber, a partir da análise da Hannah Arendt. Mas é importante que a gente inicie esse segundo módulo pensando sobre os desdobramentos ou como se dá essa luta pelo poder. E aí, a partir do autor, do Carlos Eduardo Sell, a gente entende que também, continuando a frase, a atividade política também estão envolvidas alguns valores e princípios que guiam essa atividade. Então, consequentemente, se valores e princípios guiam a atividade, mas, sobretudo, valores e princípios compartilhados entre um determinado grupo, isso permite para a gente uma primeira aproximação com a ideia de ideologia política. E aí a importância de debater esse tema. Mas a ideia de ideologias políticas, a própria ideia de ideologia, a palavra ideologia, ela acaba remetendo a gente a algumas perspectivas diferentes. Primeiramente, a gente tem um sentido atribuído a essa palavra, um sentido negativo da ideia de ideologia, porque isso, né, nessas ideias, nessa palavra, tem algumas percepções que estão relacionadas a algumas falsas ideias, algumas ideias que são incrustadas, algumas ideias que são colocadas numa consciência de alguém, né, de outro, e que, consequentemente, esse outro passa a ser usado, passa a ser manipulado. Portanto, algumas falsas representações que buscam justamente legitimar e perpetuar uma dominação de um sobre o outro. Claro que o principal teórico dessa perspectiva é Karl Marx, que trabalha a ideia de ideologia nessa acepção, e nessa forma de compreensão ele percebe que essa ideia de ideologia entra na sociedade justamente como uma tentativa de o mais forte, a dominante, a classe dominante, legitimar o seu domínio e de alguma forma mascarar os reais fundamentos de uma sociedade. Então essa é uma primeira acepção da ideia de ideologia, uma acepção negativa, que é importante da gente começar a pensar sobre isso, mas fica como um exemplo para a gente. Agora, ideologia também pode ser tratada numa perspectiva positiva. E aí, nessa ideia de valores compartilhados, valores e princípios compartilhados, essa ideia positiva também se associa à ideia de projeto político. Se associa à ideia de valores políticos, comportamentos políticos coletivos. Nessa concepção, né, a própria ideia do que deve ser a sociedade, do que deve ser o Estado, acaba permeando essa perspectiva positiva, essa perspectiva da ideia em relação à ideologia.
Então, a gente pode dizer que nessa forma como a gente quer trabalhar, a gente coloca a ideologia no meio, mas de alguma forma busca apresentar, de um lado, valores e princípios e visões de mundos que fundamentam um determinado projeto, né, que consolidam um determinado projeto, e, por outro lado, se é um projeto político, ele é compartilhado. Então, é compartilhado por grupos sociais, por movimentos, por partidos políticos, por associações coletivas, coletividades e comunidades, enfim. E, claro, nessa perspectiva, permite a gente trabalhar uma visão mais ampla sobre a ideia de ideologia que o texto, o texto busca fundamentar. Portanto, é, a ideia do texto é pensar a ideologia nessa acepção positiva e associada a um projeto político, tudo bem? E aí, claro, do ponto de vista de uma visão histórica, a gente não pode deixar de pensar a ideologia num recorte de tempo associado à ideia da modernidade, né? E claro, um primeiro momento em que essas ideologias são mais fortes é um primeiro momento que no final do período da modernidade, ou mesmo no momento em que a gente encontra uma maior expansão da Revolução Industrial e do próprio capitalismo. A ideologia, nesse momento, ele passa a ser um elemento central, fundamentador da própria organização da sociedade. E, claro, a organização da sociedade nesse modelo de uma sociedade industrial. Então é importante pensar nesse recorte inicial e nessa função da ideologia, porque isso demanda, isso direciona nosso viés de análise. Se a gente pudesse pensar nessa perspectiva dessa sociedade industrial, a gente diria que a gente poderia propor um primeiro quadro que está no texto, né, não é uma novidade, mas que nesse quadro propõe tanto as perspectivas que poderiam ser associadas entre direita, esquerda e centro, as visões e os nomes dessas ideologias que fundamentam essas perspectivas, os modelos de economia que estão por trás e solidificam essas perspectivas ideológicas, e os modelos de Estado que estão por trás disso. Então, economia e Estado passam a ser, então, os eixos organizadores dessas ideias, dessa ideologia. Claro, economia, de certa forma, que predomina, que fundamenta a própria modelo de sociedade, a forma de organização da sociedade, e o Estado que administra essa sociedade. E aí está esse quadro inicial, eu não vou ficar lendo o quadro para vocês, está no texto, acho que vocês já leram o texto, se não leram, tentem olhar esse quadro dentro do momento que ele apresenta, mas a ideia basicamente é que a gente olhe para esse quadro como um quadro didático inicial pedagógico. Mas por quê? Porque esse quadro, por mais que ele tenha uma apresentação dos modelos possíveis de ideologia e de estado de economia, ele é limitado porque ele quase como se permitisse pensar cada uma dessas ideologias como células estanques, como fechadas sem qualquer relação uma com a outra. E isso é muito difícil da gente pensar, ou seja, é difícil imaginar que um modelo liberal, um país que adote uma ideologia liberal, uma sociedade que tenha o predomínio dessa ideologia, não dialogue, não converse, não sofra influência de outros tipos de ideologia. Ou mesmo tenha uma variação desses diferentes tipos de economia e desses diferentes tipos de mercado. Então, diante dessa impossibilidade de pensar esses modelos estanques, o autor vai evoluir num tipo de apresentação mais correlacionada, que permite uma maior correlação. E aí ele vai propor uma esfera, uma pizza, em que nesses modelos a gente consegue perceber alguns pontos de contatos e alguns compartilhamentos de traços em comum. Por exemplo, a a extrema esquerda e a extrema direita. Existem traços em comuns, elementos, uma grande área de intersecção entre essas duas categorias, vamos dizer assim, que
mantém uma certa forma de organização muito parecida. Além disso, no centro aqui também, tanto para a esquerda quanto para a direita, existem traços comuns, existem convergências, existem pontos de intersecção que podem ser maiores ou menores, mas que determinam aqui o modelo de sociedade, o modelo de Estado, o modelo de economia. Claro, ainda mantendo de um lado uma ideologia mais à esquerda e do outro lado uma ideologia mais à direita. Mas isso já permite a gente, já mostra para a gente uma percepção da forma como o autor trabalha, de forma que a gente já compreenda o desafio de pensar sobre ideologias, mesmo que fosse na primeira modernidade, naquele momento de consolidação da sociedade industrial, já era desafiador imaginar que essas noções de ideologias ou esses projetos políticos pudessem de fato ser ser únicos ou ser predominar um único tipo de filosofia, né? Tipo de ideal de sociedade. Então, esse quadro de formato de pizza, ele é um quadro mais interessante justamente porque permite a gente encontrar esses pontos de intersecção. Mas, se a gente pudesse pensar de um lado esquerda, do outro lado direita, ou mesmo diferenciações, polos que existem, que possam existir na forma de concepção de sociedade, de Estado, de economia, de Estado, a gente poderia inicialmente tentar fazer algumas aproximações, principalmente numa contradição entre liberalismo liberalismo de um lado e o socialismo de outro lado. Claro, a gente precisa entender um pouco mais o que é essa ideia de liberalismo e um pouco mais essa ideia de socialismo, e aí a gente vai fazer isso a partir de agora, justamente para a gente conseguir analisar e compreender por que ambos podem ser colocados aí como polos de ideias diferentes em relação ao Estado, em relação à sociedade, em relação à economia. Okay? Então vamos lá, inicialmente falando sobre o liberalismo, que é um tema que o autor apresenta em seu texto, a gente poderia dizer que liberalismo está colocado num desses polos, dessa distinção entre desses tipos de ideologia. E aí é importante a gente pensar que o liberalismo não pode ser tratado unicamente como uma corrente consensual e única de pensamento. O liberalismo é uma coisa muito ampla, teoricamente muito ampla, e a gente vai fazer um esforço aqui de tentar aproximar algumas visões, né, criar algumas convergências para permitir a gente algumas análises possíveis sobre a ideia de liberalismo e principalmente para permitir a gente compreender qual é a grande contribuição dessa corrente em relação ao pensamento político e à ideologia política, inclusive não só na primeira modernidade ou no século XX, mas principalmente no contexto atual, né? Acho que a grande questão desse debate é justamente tentar transpor, assim, tentar trazer alguns elementos para essa realidade que a gente vive atualmente. Então a gente pode dizer que o liberalismo poderia ser dividido em dois tipos, um liberalismo mais de cunho político e outro mais de cunho econômico. No liberalismo político, a base, o fundamento é de que o indivíduo passa a ser o superior, ou passa a ser o mais importante numa relação entre indivíduo e Estado. Então o indivíduo passa a ser superior ao Estado. Locke, lá inicialmente meados de 1600, ele começou a pensar sobre isso, quase num esforço de pensar justamente quais são os grandes elementos que já estão garantidos, que já são existentes no momento do estado da natureza, no momento de uma pureza social, de uma falta de relações sociais, e que a existência de um Estado deve garantir. E claro, essas relações passam necessariamente pelo próprio significado, pelo próprio sentido da existência do indivíduo. Então, nesse sentido, o Estado só serve se de alguma forma preservar e garantir essas liberdades desse indivíduo. Esse é um fundamento
de uma ideologia política, de um liberalismo político, desculpa. E John Locke, como a gente viu em aulas anteriores, um dos nomes que sustenta isso, mas justamente uma tentativa de tornar ou de propor alguma forma de sociedade que o indivíduo e a liberdade do indivíduo passa a ser superior até à própria existência do Estado. Já do ponto de vista do liberalismo econômico, a gente pode dizer que o grande nome dessa vertente é Adam Smith. Nessa vertente, a ideia central é que o mercado passa a ser o predominante, o mercado passa a ser o grande ente, ou a esfera, a unidade a ser valorizada. Então, nesse sentido, o mercado passa a ser superior até ao próprio indivíduo. Então, a preservação dessa esfera de mercado, e a gente vai ver um pouco mais o que significa isso, ele passa a ser até mais importante até do que o próprio interesse e a relação do indivíduo. Nesse sentido, basicamente a ideia que o Smith propõe é que sempre quando ocorreram ações altruístas, ações coletivas, não necessariamente essas ações produziram determinados efeitos benéficos na esfera econômica. Ou seja, a esfera econômica funciona muito melhor, ou ela passa a ser o cenário de atuação mais adequado quando encontra indivíduos que passam a ser, que são na sua essência egoístas. Ou seja, o mercado é o melhor ambiente para essa relação entre egoísmos. Essa basicamente é a ideia central de Smith, a ideia central que ele apresenta, e quase como se fosse, a partir disso, a preservação do espaço do mercado, da atuação no mercado, passa a ser o grande elemento de qualquer sociedade. Ok? Então, liberalismo ele se coloca nesses dois pontos de vista, como o autor apresenta, mas esse liberalismo que teve essa maior fase no século XIX, início do século XX, ele começa a entrar em crise no início do século XX, e principalmente porque essa crise se dá em alguns sentidos, algumas diferentes, em algumas perspectivas. Primeiramente, é uma crise decorrente até da própria base conceitual dos modelos que estão colocados. Ou seja, o modelo que existia era só um modelo capitalista e liberal. De repente, num outro momento, surge um modelo e um debate de uma ideia socialista e uma sociedade fundamentada nessa perspectiva. E isso apresenta, do ponto de vista externo, apresenta uma crise para o próprio modelo liberal. Ou seja, é necessário pensar o Estado, que o Estado passe a, de certa forma, intermediar algumas relações que antes ele não fazia, na existência liberal. Então, o socialismo acaba apresentando um primeiro elemento de crise para o próprio liberalismo. O segundo elemento de crise é fruto até da própria depressão e retração econômica existente no momento ali do final da Primeira Guerra Mundial até a crise de 1929. Esse foi um período de muita retração econômica, muita crise econômica, né? E que o liberalismo não deu conta de sair dessa crise. Não. O mercado por si só, como era a lógica liberal, não encontrou formas de vencer essa crise. A partir disso, teoricamente, surge uma outra vertente de análise, uma outra forma de debate, vinda principalmente de Keynes, que propõe uma maior intervenção do Estado justamente para corrigir essas depreciações, essas depressões que o mercado não dava conta por si só. Então, o Estado passa a ser esse agente interventor, corrigindo demandas, fomentando demandas e, sobretudo, fomentando
emprego. E aí, sendo a base da economia, essa relação. Ou seja, o Estado passa a gastar mais, a usar mais recursos, intervir mais na sociedade, de garantir mais emprego, para que a partir disso a sociedade passe a ter uma maior circulação econômica e, consequentemente, uma maior economia girando. Então, basicamente, essa era a ideia de Keynes, de intervenção estatal, e uma ideia que fundamentou algo que a gente vai ver um pouquinho mais à frente, mas que inicia a ideia de estados de bem-estar social. Isso a gente vai debater um pouco mais à frente, né? Fiquem com eles, com esse conceito por enquanto em suspenso, mas são co-irmãos. Assim, a ideia do Estado interventor na economia está relacionada com a ideia de um Estado interventor também do lado social. Então, um Estado que, de alguma forma, atua para o bem-estar social. Então, liberalismo entra em crise, modelo liberal entra em crise, respostas são encontradas do ponto de vista de maior intervenção, mas, posteriormente, num determinado momento de crise, inclusive dessas intervenções, existe um movimento de recapturar, de reestabelecer o liberalismo, de reencontrar elementos do liberalismo. Ou seja, um novo liberalismo, um neoliberalismo. Acho que vocês devem ter ouvido muito falar sobre isso. Os principais nomes nessa nova vertente, dessa nova corrente de análise são Hayek e Friedman. São autores, como o próprio Cell trabalha no texto dele, muito complexos e amplos, né? Mas a base central era uma recuperação da ideia de liberal do mercado como a unidade, a melhor cenário, o melhor local de atuação do egoísmo. Então, Hayek, que é aprofundado no texto, eu vou trabalhar aqui com ele apresenta uma visão de que existe uma incompatibilidade entre a democracia e a planificação estatal. Ou seja, as decisões, a capacidade do Estado de intervir nas decisões individuais é pequena, é reduzida e, consequentemente, é melhor deixar a economia de mercado atuar por si só. Então, esse é o fundamento neoliberal. Claro que a ideia neoliberal é uma ideia muito ampla também, assim como o próprio liberalismo, mas Hayek trabalha desse ponto de vista. E a grande ênfase é justamente uma ênfase da maior capacidade ao mercado, da maior liberar a atuação do mercado como espaço para essas relações egoístas. A gente vê o neoliberalismo influenciando vários governos pelo mundo, né? Margaret Thatcher, Ronald Reagan, Pinochet, Menem, Collor e outros presidentes durante a década de 70, começo dos anos 80, alguns mais na América Latina, mais na década de 90, influenciados por essa política neoliberal. E é uma política que está até hoje, os dias atuais, né? E, claro que o fundamento é justamente esse, do mercado sendo maior, essa lógica de mercado ser mais atuante. E aí, a questão tudo bem, a gente viu o liberalismo funcionou durante um tempo, retraiu em outro momento, volta redescoberto, ressignificado neoliberal posteriormente, mas quais são as grandes contribuições do liberalismo para a gente pensar em termos de um polo de debate sobre a política, ou sobre os projetos políticos? Então a gente pode dizer que o grande fator, o grande diferencial a importância do liberalismo é pensá-lo como um valor universal numa tentativa de conter determinados governos totalitários. Ou seja, o liberalismo conseguiu isso. O liberalismo possibilitou esse contraponto a esses governos totalitários, esses estados autoritários. E isso é um fator de reconhecido importância na ideia do liberalismo, né, no momento do liberalismo.
Agora, o grande problema é que o liberalismo por si só não garante uma existência digna para os indivíduos. Ou seja, largados pela lógica do mercado, ou unicamente pelo mercado, pelo funcionamento do mercado, existem indivíduos supranumerários, ou seja, indivíduos que estão fora dessa esfera. O mercado não se interessa por eles. Então esse é o grande mal, esse é o grande problema do neoliberalismo. Uma outra questão é que a própria ideia de liberdade é uma ideia ilusória. Assim. A gente não tem liberdade. A liberdade é um valor e é necessário que a gente tenha isso, mas por si só, numa sociedade que ela nessa lógica do mercado existem os que interessam ao mercado e os que não interessam, então consequentemente a ideia de liberdade é uma ideia ilusória. As pessoas não têm liberdade, as pessoas estão presas ainda a uma lógica de mercado. Okay? Além disso, esse princípio do mercado autorregulado contradiz a própria ordem dos fatos. Ou seja, em quase todas as economias, o Estado, principalmente nas economias centrais, o Estado é um agente central na esfera produtiva. O Estado não sai dessa esfera produtiva. O Estado não desregula essa esfera, não deixa de intervir nessa esfera. Então, de certa forma, essa ideia do Estado regulado por si só é uma ideia que, nas economias centrais pelo menos, não funciona dessa forma. Lógico que o peso do Estado em cada uma delas, em cada um desses países, é muito diferente. E, por fim, a justiça social não é produzida pela força dos mercados. Como eu falei antes, a existência do liberalismo não garante por si só uma existência socialmente digna para os indivíduos. Mas, o que eu quero deixar aqui destacado é que a liberdade nesse contexto, por mais que seja essa liberdade ilusória, mas seja esse valor, o valor da liberdade é um valor que precisa ser levado em consideração e precisa ser destacado como um grande elemento do liberalismo. Ou seja, talvez num dos polos dessa face, dessa diferenciação das ideologias políticas, esse polo deve garantir, deve destacar sempre a liberdade como a sua grande contribuição. Então essa é a primeira perspectiva que a gente vai trabalhar do ponto de vista desse lado. E agora a gente vai começar a olhar o outro lado, tá? Tudo bem. Podemos ficar falando em esquerda, direita para facilitar a nossa compreensão, ok, não tem problema nenhum. Mas o que a gente está dizendo são espectros políticos, visões de sociedade, visões de Estado, visões de mercado distintas e que, de alguma forma, projetos que embasam, fundamentos, projetos políticos compartilhados, ok? Então, do outro lado, a gente vai ter o socialismo. A grande base do socialismo, obviamente, é a ideia da superação do capitalismo. Ou seja, esse é o grande elemento que determina a existência da própria importância desse modelo alternativo ao capitalismo. Claro, o principal influenciador dessa vertente é Karl Marx, isso aí não tem segredo nenhum. Mas, como a gente viu no texto do Carnot, Martin Carnot, a ideia de Estado, a ideia de a projeção que ele fazia sobre a sociedade, sobre uma sociedade comunista, era uma projeção muito vaga e ampla. Não existe uma descrição precisa em Karl Marx sobre como que é uma sociedade comunista ou como que é um Estado comunista. Então, de certa forma, algumas acepções, algumas percepções sobre a teoria de Marx em relação a esses temas são leituras, são releituras, são diferentes compreensões que, de alguma forma, fundamentaram um momento histórico do exercício socialista, mas não necessariamente é a teoria marxista sobre essa ideia de sociedade, sobre essa ideia de Estado, ok? Mas, claro, a gente pode dizer que, basicamente, num socialismo, já que ele propõe a extinção do capitalismo, né, um modelo alternativo ao capitalismo, um modelo distinto do capitalismo,
Então, a gente pode dizer que dois elementos se destacam numa teoria socialista. Primeiro, a abolição das classes sociais e a abolição do Estado. E a gente vai ver a abolição do Estado, já trabalhou um pouco no Carnot, né, a ideia do Lenin, mas vamos ver um pouco desses elementos. Em relação à abolição das classes sociais, bom, Marx já inicialmente na acepção negativa da ideia de ideologia, ele pensava que ideologia era algo que era um simulacro, era um avatar, uma ideia que não existia, justamente colocada na classe trabalhadora para aceitar determinadas dominações. Então, consequentemente, a ideia da classe social era um elemento, os conflitos dessas classes são elementos que, de certa forma, são estabelecidos pela existência da propriedade privada e, claro, a distinção de classes. Uma classe determinada burguesa, que detém o capital, e uma classe trabalhadora que não tem nada além do seu trabalho. Então, de certa forma, a abolição da sociedade de classes previa justamente uma abolição, de certa forma, da propriedade privada e uma abolição dessa diferenciação entre quem detém o capital e quem é o trabalho. Então, de certa forma, um aparato intervencionista de Estado, obviamente, deve ser criado justamente para conseguir intermediar essas relações. E, consequentemente, o aparato que deve ser criado não é o aparato do Estado capitalista. O Estado capitalista serve para um tipo de produção específico do modo de produção capitalista. Então, na necessidade da existência desse outro tipo de relação que o socialismo preconiza, então, logicamente, também é necessário um outro tipo de Estado. Então, e claro, um outro tipo de Estado que, sobretudo, dê margem para que o elemento que vai mais fundamentar, ou que vai ser mais importante no momento das decisões de Estado, é o elemento do proletariado. Portanto, é uma chamada ditadura do proletariado. Então, basicamente, essa percepção é uma simplificação da teoria, das análises de autores usando Marx para tentar pensar sobre uma sociedade comunista. E claro, uma sociedade comunista, uma sociedade socialista, tem o seu modelo existente, real, a partir do momento do modelo soviético. Então, o autor vai demonstrar que esse modelo soviético ele foi muito diferente em cada uma das fases. Foi diferenciado porque, em determinados momentos, certas lideranças pensavam de certa maneira e, consequentemente, impuseram determinados fundamentos e determinadas formas de atuação do Estado socialista na sociedade para que, de certa forma, balizar a atuação desse Estado. Não vou ficar entrando nele, mas o importante é pensar que, no primeiro momento, com base em Lenin, existe um primeiro momento de consolidação e de insurreição dessa revolução soviética, da revolução socialista. Nesse momento, um momento de altíssima repressão, grande repressão às pessoas que eram adversárias desse modelo. E, claro, tentativa de consolidação desse Estado, desse modelo de Estado da ditadura do proletariado. No momento seguinte, já sobre a liderança de Stalin, a base era uma maior industrialização, uma maior um conflito, um alto conflito com o lado capitalista, o mundo capitalista, né? A tentativa de expandir esse regime, porque Stalin acreditava também que a União Soviética por si só não funcionaria, precisaria de um modelo de socialismo mundial, então expansão de alguma forma para outras sociedades, e claro, uma tensão constante e existente da Guerra Fria, início de um momento de Guerra Fria. E aí, Lenin, Stalin, os grandes nomes. Pós-Stalin, já começa a entrar em crise esses modelos, né? Uma estagnação, começa a ocorrer uma grande estagnação industrial, e isso vai
mais nos anos 80, chegar na tentativa de é, propor dois tipos de programa para tentar sair do modelo de União Soviética e pensar, inclusive, para a independência dos países que estavam congregados dentro do mesmo modelo. Então, foi o momento da Glasnost e da Perestroikas, né, com Mikhail Gorbachev. Então, essa é uma fase, uma percepção das fases, mas justamente para tentar mostrar que, por mais que tenha sido um socialismo, por mais que todos tenha sempre a base do socialismo, cada momento, em cada período de tempo, aí, de 8, 9, 10 anos, foi um período que demarcou muito a forma de atuação do Estado. E qual é de fato, então, a importância desse modelo da União Soviética, né, do ponto de vista das contribuições dele para um pensamento ideológico social mundial? Primeiro, existe uma importância econômica, né? Existiu uma eficiência, eficiência não, mas existiu uma efetividade do ponto de vista dos planos quinquenais, que eram planos para planejamentos para a economia do país, né? E de alguma forma modelos de economia que estavam tentando se concretizar. Então isso foi uma contribuição, é uma contribuição histórica, né? Foi um exemplo histórico e de certa forma fica como uma referência. Além disso, a própria modelo de propriedade estatal, modelo de intervenção do Estado. Do ponto de vista político, alguns elementos passam a ser importantes. Primeiro, o controle do Estado a partir de um comando único e uma série de mecanismos de controle social, uma imprensa estatal e uma propaganda ideológica. Então, claro, numa chave de análise, de um lado da maneira como estava colocado, a gente pode perceber que o modelo soviético contribui com alguns elementos da maneira como a sociedade está organizada. Então, a existência histórica daquele modelo, de certa forma, permite que a gente compreenda o que foi essas práticas que eu citadas aqui nesse slide, nesse momento. Então, acho que é importante destacar isso, ok? Então, vimos de um lado liberal, de outro lado socialismo. Então, se a gente pode dizer que o grande elemento do liberalismo é a liberdade, destacada, a gente pode dizer que o grande elemento do socialismo, o elemento a ser destacado, é a igualdade. Ou seja, esse é o valor importante que o socialismo contribuiu no mundo moderno, que de certa forma, liberdade e igualdade, por mais que pareçam contraditórios e de chaves de extremos de uma análise política, mas eles são contribuições possíveis de se pensar em termos de cada um desses modelos. Mas, de um lado liberalismo, de um lado social-democracia, de um lado socialismo, são dois polos, né, são lado 1 e lado 2, mas num determinado momento começa a surgir tentativas de encontrar um meio termo desses dois polos, ou seja, chamada social-democracia. Basicamente a ideia deles qual que era? Primeiro nasceram de um debate. Qual que é o modelo mais adequado para a transformação de uma sociedade? Reforma ou revolução? O modelo revolucionário foi aplicado na Rússia, aplicada em outros países do mundo, teve sua eficiência, teve seu mérito, mas teve também derramamento de sangue e outros problemas muito sérios em relação à maneira como ele foi colocado. Então, do ponto de vista de alguns partidos políticos operários, principalmente, começa a existir a possibilidade da existência da reforma como um modelo de sociedade. Então, a partir da reforma, começa-se a pensar como participar da eleição, né, como ganhar cadeiras eletivas e passar a ter representantes de partidos operários, partidos da classe operária, da classe proletariada no parlamento e, consequentemente,
transformar por dentro do parlamento, por dentro do Estado, e utilizando as instituições existentes, é, a maneira como a sociedade está organizada. Então, de certa forma, esse foi o início da ideia de estado de bem-estar social. Lembram lá que eu falei que a intervenção estatal vinda de Keynes iniciou, possibilitou um debate sobre o estado de bem-estar social, e eu falei para deixar em suspenso. E agora, então, a ideia de estado de bem-estar social nasce ou se fortalece justamente vindo dessas vertentes reformistas dos partidos operários. Basicamente, a ideia de estado de bem-estar, estado-providência, estado e outros tipos de estado, welfare state, eles são muito amplos, né? Tem muitos modelos diferentes, mas a ideia básica é um maior controle do mercado, né? Um mercado não só livre para sua autorregulação, e aí um controle estatal nessa esfera, e um controle também do Estado em relação à proteção social, ou seja, não deixar indivíduos providos de certas, nos seus, principalmente em seus momentos de maior fragilidade. Quais são esses momentos? Infância, velhice e na doença. Então, esses basicamente são a tentativa de proteger esses indivíduos que não estão incorporados não estão possíveis de estarem trabalhando naquele momento. Claro, como tem um autor que tipifica os tipos de mercado, de estado de bem-estar social existentes, mas ele tipifica a partir de uma ideia que é uma ideia de uma tentativa de desmercadorizar a força de trabalho, que é uma força de certa forma desigual, né? uma relação de certa forma desigual entre o capital e o trabalho, mas uma tentativa de aumentar a desmercadorização da força de trabalho para que o trabalhador, de certa forma, tenha um maior poder de negociação junto junto à esfera do capital, à classe capitalista. Então essa é uma tentativa de sistematização dos diferentes tipos de estado de bem-estar social. Quem quiser depois aprofundar isso, eu posso falar mais, posso apresentar os autores, mas basicamente fica aqui a ideia para a gente trabalhar. E o mercado, esse estado de bem-estar social, que se consolida após a Segunda Guerra, até meados da década de 60, começo dos anos 70, ele entra em crise também por alguns elementos, ou seja, os próprios gastos gerados nesse estado de bem-estar social acabaram colocando em xeque os fundamentos dessas políticas sociais. Então, começam a surgir governos não tão, já, de certa forma, pós-governos neoliberais, mas numa tentativa de fazer com que corrigir essas situações que o mercado, que o estado de bem-estar social por si gerou. De certa forma, o que estava colocado em debate é uma tentativa de superar o socialismo e superar o neoliberalismo, ou seja, colocar uma terceira via entre essas duas esferas. E por fim, o texto apresenta alguns questionamentos. Né? Como eu falei inicialmente, muito mais do que pensar sobre a ideologia em si, o mais importante é que a gente possa pensar sobre o que de fato no contemporâneo como que de fato no contemporâneo isso dialoga com a gente. Então a gente pode dizer que de fato existe uma grande crise de ideologias, ou seja, a ideia de organização da sociedade unicamente com a organização baseada na revolução do trabalho, na organização do trabalho, isso já não é um fundamento central para a gente, porque o próprio trabalho está em crise, a própria ideia do trabalho está em crise. Então esse é um primeiro ponto que aponta uma crise de ideologias para a gente pensar, ou seja, a ideia de esquerda e direita já não permite a gente, não dar conta dos desafios que a sociedade contemporânea apresenta. Por outro lado, existem contribuições e valores que não podem ser deixados de lado. Então, o valor da liberdade, o valor da igualdade são elementos que a sociedade contemporânea não pode abrir mão disso. Além disso, a própria maneira de organização coletiva que estava fundamentada no trabalho, ela também passa por crises, ou seja, a maneira como se organiza coletivamente hoje
isso sempre levar em conta algo que o autor nem cita, mas que é importante a gente pensar nisso, a própria internet como um elemento de mobilização e de organização coletiva, isso demanda uma forma de compreensão muito distinta do que da maneira como a gente fez até então. Então aí o autor propõe alguns riscos, né, algumas periculosidades da maneira como a ideologia está trabalhada, ou seja, se a gente pudesse evitar uma hipervalorização das forças da natureza, ou uma hipervalorização das forças sociais e humanas, ou uma hipervalorização do racionalismo. De fato, se a gente fosse pensar em termos do que nos apresenta, em termos de ideologia, evitar essas valorizações e conter essas valorizações seria um bom caminho para a gente começar a pensar sobre o que seria ideologia nessa modernidade, nessa nova modernidade, ou sequer mesmo se existe essa nova modernidade. Então é isso. Esse é o texto do Carlos Eduardo Cel. A gente volta a se encontrar em breve, discutindo outros textos. Um abraço para todos e até breve.